Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho a respeito de uma das maiores estreias que aconteceu na HBO Max, principalmente falando a respeito da receptividade e de alguns problemas técnicos que aconteceram. Então, vamos lá! E pessoal, vocês sabem muito bem que uma das maiores séries lançadas pela HBO Max chegou nesses últimos dias, né? Chegou ontem, se eu não me engano, que é o primeiro episódio da série The Last of Us, que é uma série gigantesca, obviamente baseada no jogo da Naughty Dog, que foi lançado, se eu não me engano, para o PlayStation 3 em 2013. Então é um jogo que já é um clássico a essa altura, já foi lançado há 10 anos, é um dos jogos mais vendidos de todos os tempos, ganhou jogo do ano, né? É um dos jogos mais queridos. A gente já viu o lançamento de The Last of Us 2 e agora tá saindo, né, na HBO Max os episódios da série The Last of Us. E a série foi criada pelo Craig Mazin, ou Mazin, né, eu não sei como é que pronuncia o nome dele, que é justamente o cara por trás do Chernobyl, que também é uma série da HBO que fez muito sucesso. Lembrando que essa não é uma série da HBO Max, né, ela não tem a bandeira HBO Max, é uma série da HBO que obviamente está sendo transmitida também na HBO Max. Pode parecer a mesma coisa, mas são coisas diferentes. E a série é protagonizada pelo Pedro Pascal e pela Bella Ramsey. O Pedro Pascal é um excelente ator, né? Ele faz o Oberyn Martell em Game of Thrones. E curiosamente, a Bella Ramsey também fez Game of Thrones. Ela faz ali na 6ª, 7ª e 8ª temporada, se eu não me engano, né? A garotinha da família Mormont, né? Eu não lembro, ela é sobrinha do Jorah Mormont. O nome dela é Lyanna Mormont, né? Obviamente Lyanna é um nome extremamente importante em Game of Thrones. E agora os dois são os protagonistas de outra série da HBO, que é justamente a série The Last of Us, que está sendo aclamadíssima. É uma das estreias com a melhor receptividade que eu já vi até hoje. Lembrando, né, que a primeira temporada não é uma situação como a Casa do Dragão, né, que a gente já tem 8 temporadas de Game of Thrones por trás da série. Então eu diria que é uma das estreias. Eu não vi os números ainda, os números não saíram, pelo menos eu dei uma pesquisada rápida. Geralmente os números levam alguns dias, né, para serem contabilizados, mas eu tenho certeza que os números devem ter sido excelentes. Eu tô falando principalmente em termos de receptividade. Eu não vi literalmente ninguém falando mal desse primeiro episódio de The Last of Us. Eu ainda não assisti, eu vou assistir justamente terminando de gravar e postar esse vídeo. Eu vou conferir o primeiro episódio. E eu já suspeitava que a série seria assim muito boa quando eles começaram a liberar para muita gente, não só o primeiro e o segundo episódio, mas os 8 episódios. Então muitos youtubers, tiktokers, instagramers, twitteiros aí, muitas pessoas conseguiram o acesso antecipado para assistir a série inteira The Last of Us, e a maioria das pessoas, eu não vi praticamente nada porque eu não queria tomar nenhum spoiler, mas eu vi que a receptividade estava muito alta, estava com 100% de aprovação. Normalmente quando um estúdio ou uma produtora fazem isso é porque eles têm muita confiança no projeto, então eles liberarem a série inteira para as pessoas assistirem é um risco muito grande, e se as pessoas não gostam, e se as pessoas começam a criticar aquele produto antes mesmo dele chegar, então eu tenho certeza que lá dentro da HBO tinha muita confiança em volta dessa série. E pessoal, eu queria pedir pra vocês, se vocês puderem curtir o vídeo. Eu queria atingir 5.000 curtidas nesse vídeo, porque o YouTube tá meio maluco aí nos últimos tempos, inclusive vídeos estão perdendo visualizações. Tem muitos youtubers aí falando a respeito disso, que você entra e o vídeo tá com 10.000 views, aí você entra daqui a pouco, o vídeo tá com 9.000 views e assim por diante. Então se vocês puderem, deixem um like, e se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscrevam, é rápido, fácil e de graça. E quem diria, né, que fazer um produto fiel ao jogo teria um resultado positivo. A gente tá vendo isso cada vez mais, né? O filme do Sonic passou por uma mudança radical ali na pós-produção, porque eles já tinham lançado aquele trailer horrível, e aí os fãs reclamaram e eles fizeram o filme mais fiel ao Sonic do jogo. E a mesma coisa vale para muitos outros projetos. Não custa eles fazerem bem fiel. Eu já vi alguns paralelos aí que as pessoas postaram no Instagram de cenas parecidas, né, do jogo com a série. Então parece que a série está sendo muito respeitosa com o material original, o que agrada a muitos fãs. Isso pode parecer extremamente óbvio, mas não é algo que é muito seguido assim em Hollywood. Muitas vezes eles pegam o material original, desvirtuam completamente. Pelo menos agora parece que essa tendência está sendo seguida com um pouquinho mais de frequência.
A gente viu aí o filme do Uncharted, que eu vi muitos fãs reclamando, né? E agora a gente tá vendo a série do The Last of Us, que parece que tá seguindo bem à risca o que acontece no jogo. E você pode estar se perguntando, pô, por que ele tá falando a respeito, né, do lançamento da série, sendo que os números ainda nem saíram? Algumas pessoas diferentes me pediram, né, pelo Twitter e pelo Instagram, para eu abordar a falha que aconteceu na HBO Max, né, durante a transmissão do primeiro episódio. Muitas pessoas não conseguiram assistir naquele momento que a série estava sendo lançada, o que novamente é um excelente indício em termos de números. Obviamente não é um excelente indício em termos de qualidade da HBO Max, mas isso já aconteceu em algumas ocasiões. Eu sofria muito com HBO Go, né? Eu reclamava bastante, reclamei inclusive até aqui no canal, porque na última temporada de Game of Thrones eu nunca conseguia assistir enquanto a série estava sendo lançada, eu sempre tinha que assistir depois, ou algumas vezes até no dia seguinte. Então, a gente tá vendo que a HBO Max herdou alguns desses problemas quando muitas pessoas querem assistir a mesma coisa ao mesmo tempo, algumas vezes o serviço de streaming sai do ar. E não foi um problema gigantesco, né? Eu nem quero estender demais aqui o vídeo, foi um problema que durou pouco mais de 20 minutos, mas é um problema, né? Como eu falei, algumas pessoas pediram para eu abordar aqui no canal, e é um problema que a HBO Max ainda não resolveu. Toda vez que tem um grande lançamento, pessoas relatam que tiveram problemas para adquirir aquele conteúdo. Então aqui, só para vocês verem, ó, HBO Max sai do ar em estreia de The Last of Us e fãs reclamam, veja a repercussão. Com estreia prevista para as 11 horas de hoje, do dia 15, né? Então isso aconteceu ontem, na HBO e na HBO Max, os fãs do serviço de streaming foram surpreendidos com o servidor da plataforma de streaming fora do ar. Os usuários que se conectaram ao app ou site da HBO Max encontraram o serviço indisponível para assistir o primeiro episódio de The Last of Us. Eu, curiosamente, estava assistindo a HBO Max nesse mesmo horário, então eu sei que a minha HBO Max não saiu do ar, só que eu estava assistindo a 7ª temporada de Game of Thrones, porque eu comecei a assistir desde a primeira, junto com a minha noiva, porque ela nunca tinha assistido, e a gente está agora na 7ª temporada. Então, para mim, pelo menos, a HBO Max não saiu do ar no decorrer desse período, porque eu tenho certeza absoluta que eu estava assistindo o serviço. Muitos usuários reclamaram nas redes sociais, especialmente no Twitter, pois não conseguiram acompanhar o episódio simultaneamente com a estreia no canal de TV por assinatura. Após 20 minutos do horário de estreia, alguns usuários ainda relatavam problemas para se conectar com a plataforma. E hoje, né, as pessoas reclamam, né, e com razão, obviamente, se elas pagam o serviço de streaming, elas querem assistir simultaneamente, mas eu lembro que quando eu tinha televisão por assinatura, eu assistia Lost na AXN, e era meio assim, se você perdeu o episódio, você tinha que esperar, tipo, 1 ano para comprar o box de Blu-ray ali para conseguir assistir, ou nem Blu-ray era na época, era em DVD mesmo, você tinha que comprar o box para você assistir aquele episódio que você perdeu, porque não tinha como você assistir depois, né? Você poderia assistir reprise depois que a temporada terminava, eles passavam de novo, mas era uma complicação gigantesca e você tinha que assistir exatamente naquele horário, você não poderia simplesmente esperar o serviço voltar para assistir depois. Então eu não tô dizendo que quem tá reclamando à toa, eu só tô colocando as coisas um pouquinho em perspectiva, né, porque antigamente era muito pior. E se você for mais para trás ainda, nem existiam reprises, nem existia o DVD para você comprar depois. Então se você não acompanhasse uma série pela televisão, você simplesmente não conseguia acompanhar. Você tinha que ter o horário marcado certinho ali para assistir o que você quisesse. E aqui para finalizar, né, ó, The Last of Us terá 8 capítulos em sua primeira temporada. Irá ao ar aos domingos, às 11 horas, na HBO e HBO Max. Confira abaixo algumas publicações. E aqui, né, se você escrever lá no Twitter HBO Max fora do ar, você vai ver, né, muitas reclamações, ó. HBO Max tá fora do ar bem no lançamento de The Last of Us. HBO Max fora do ar, aí não dá. Né, ó, HBO Max fora do ar, HBO Max, aí obviamente no Twitter, se alguma coisa tá com problema, você vai entrar no Twitter e vai ter muita coisa, né, ó. É azar no azar quem passou por isso ontem, né, ó. HBO Max fica fora do ar durante a estreia de The Last of Us, HBO Max fora do ar e assim por diante, né, ó. 13 minutos com HBO Max fora do ar. Então realmente foi um problema que afetou muita gente, ó, dá pra ver por aqui, né, que tem muito aqui, a pessoa inclusive falou mais ou menos o que eu disse, ó. Só pra variar, HBO Max fora do ar em lançamentos importantes, impressionante como isso sempre acontece desde a HBO Go, exatamente o que eu falei,
com o último episódio de Game of Thrones, em House of the Dragon, Euphoria e agora com The Last of Us, né? Impressionante o amadorismo. Então, obviamente, isso não é uma exclusividade da HBO Max, isso acontece com outros grandes serviços também. Eu não me lembro disso ter acontecido nenhuma vez com a Netflix, por causa de algum enorme lançamento, tipo assim, ó, chegou a nova temporada de Stranger Things, o serviço de streaming cai. Eu acho que uma coisa que ajuda a Netflix é que normalmente não tem uma hora cravada para chegar em novos episódios. Normalmente chega uma temporada de uma vez, então uma pessoa começa a assistir às 8, a outras 9, a outras 10. Então eu não acho que tem essa enxurrada. E a Netflix, obviamente, é mais bem preparada para esse tipo de fluxo de pessoas do que a HBO Max. Como eles citaram aqui, né, Euphoria eu nem sabia que tinha acontecido porque não é uma série que eu acompanho, mas todas essas outras eu me lembro, né, em House of the Dragon do atraso. Rick and Morty, curiosamente, não teve atraso, a série ficava na primeira posição, mas eu não acho que sejam tantas pessoas assim que fazem questão de assistir Rick and Morty no horário que a série é lançada, como aconteceu com The Last of Us, que é uma série que muitas pessoas estão aguardando. Os trailers, né, da série foram sensacionais, todo mundo estava falando muito bem, né? Eu acho que as pessoas estavam com a expectativa lá em cima, e isso levou muitas pessoas ao serviço ao mesmo tempo, e o serviço acabou caindo em decorrência disso. E vale frisar, né, só para finalizar o vídeo, que eu pesquisei e não foi um problema exclusivo do Brasil. Eu vi outras reportagens, né, internacionais a respeito desse assunto, então não foi a HBO Max Brasil que caiu, foi a HBO Max como um todo. Eu vi pessoas nos Estados Unidos reclamando, vi pessoas na França reclamando e assim por diante. Então, né, pelo menos todo mundo foi afetado por esse problema. Então, como sempre, pessoal, eu gostaria de saber de vocês. Em primeiro lugar, vocês já assistiram The Last of Us, o primeiro episódio ou todos os episódios, né? Porque algumas pessoas já conseguiram assistir. E principalmente, o que vocês acham desse fato da HBO Max sempre ter problemas com grandes lançamentos, eu não diria nem grandes lançamentos, com lançamentos gigantescos, né, com os maiores lançamentos da plataforma, porque Rick and Morty, como eu falei, é um grande lançamento, mas pelo menos pelo que eu me lembre, e eu assisti todos os vídeos assim que eles foram lançados, eu não me lembro de problemas como esse terem acontecido. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.